Olá, eu sou o pastor Mestre Apolo e estamos em mais um programa, o programa Praticai a Verdade. Hoje o assunto é assim, de arrepiar os cabelos. Hoje o assunto é de arregalar os olhos. É um assunto que o coração bate mais forte. Fala comigo, vai falar com você, vai falar com o pastor, com a esposa do pastor, vai falar com o empresário, vai falar com a empregada, com o patrão. Hoje o assunto tem a ver com a origem. A origem de quê? A origem do próprio diabo. Preste muita atenção no que eu vou transmitir para você hoje no programa Praticai a Verdade. Fica comigo, chame a família, chame o filho, chame alguém para acompanhar esta programação. Se você está acompanhando pela TV, pelo WhatsApp, recebeu um link pelo WhatsApp, pelo telefone, preste muita atenção que você vai compartilhar isso com alguém. Preste muita atenção. Você sabe qual foi a origem da transformação do anjo de luz para diabo no céu? Você sabe qual foi? O que levou o querubim ungido que servia a Deus a se tornar um espírito das trevas? Tem a ver com uma palavrinha que a gente não gosta muito de ouvir. Tem a ver com uma palavra simples e tem a ver com um membro do corpo muito simples. Qual é a palavra? Calúnia. Qual o membro do corpo? A língua. Qual o pecado? Difamação. Falar mal do outro. O diabo, que antes era um querubim ungido no céu, ele se transformou num ser das trevas, porque ele caluniou, ele falou mal de Deus para os anjos, para tentar criar um montim, criar uma facção contra o próprio Criador, tentando tomar o lugar do Criador. Preste muita atenção, porque hoje o programa vai revolucionar a sua mente. O que você vai aprender aqui comigo tem a ver com autoridade espiritual. É para abrir os ouvidos espirituais, é para largar as distrações. Não dá para assistir o programa de hoje mexendo no Facebook, no WhatsApp, não dá. Hoje a mensagem vai abrir o nosso entendimento. Eu quero trabalhar com você sobre autoridade espiritual. Você é católico, você é espírito, você é pastor, você é membro, você é diácono, você é levita, você é cristão, você é evangélico. Fica comigo, hoje a mensagem vai revolucionar o seu entendimento. Batalha espiritual começa com compreensão da palavra de Deus e a prática da mesma. Nós vamos vencendo o nosso inimigo. Amém, querido? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, venha com a tua graça, venha com o teu Espírito que é santo, venha nos ensinar a tua palavra, venha neste momento de programação, entrar, meu Pai, em contato, balançar o coração de todos que estiverem me acompanhando agora, seja de qualquer religião que for. Eu quero que a palavra entre no coração e possa fazer uma obra poderosa para o bem da família, da casa, do ministério deste homem, desta mulher, deste filho, deste pai, desta esposa, desta pessoa que me assiste, que me ouve. Eu peço isso no nome poderoso de Jesus Cristo. Olha, há uma passagem da Bíblia que eu não quero ficar discutindo com você se o demônio já existiu no céu ou não, mas eu creio por duas passagens lá de Ezequiel e a passagem do profeta Isaías, que Satanás ele existiu no céu. Antes dele se tornar o diabo, ele era um querubim ungido. O texto está lá em Isaías 14 e também em Ezequiel 28, onde trabalha a origem e a maldade do querubim ungido antes dele se tornar diabo. Eu não quero hoje aqui ficar discutindo com você como aconteceu, o que foi, como ocorreu. Não quero falar sobre isso aqui não. Mas é por quê? Porque a minha ideia é trabalhar sobre o pecado que o diabo criou-se no coração do diabo e que hoje acontece no meio das pessoas, nós que chamamos filhos do Senhor, e não pode acontecer. Então o Espírito do Senhor está me trazendo aqui para trazer esta mensagem de clareza, de revelação e de um impacto poderoso para a tua vida, ok? Então fica comigo. Se você quiser acompanhar o texto onde relata a origem do diabo, você vai ler Isaías 14, a partir do versículo 12, e você vai ler Ezequiel 28, tá? Esses dois profetas, tudo bem? O que eu quero trabalhar com você aqui
é sobre um comportamento maligno que ocorreu no céu e que infelizmente acontece no meio da família, acontece na empresa, acontece na igreja, acontece em grupo de louvor, acontece em grupo pastoral, diaconal, acontece em qualquer lugar onde tem pessoas. É um pecado chamado de calúnia, de mentira, de acusação. Para a gente entender esta maldade e a gravidade desse pecado, nós precisamos entender que havia um anjo no céu e esse anjo ele servia a Deus. Qual que era a missão de uma pessoa que serve o outro? Falar bem daquele que serve. É como um empregado que só fala mal do patrão, e eu sempre falo isso aqui, eu acho uma coisa horrorosa. Como que você pode trabalhar para uma pessoa, receber o salário que você paga aluguel, paga suas contas e você fala mal daquela pessoa? Então não, pode acontecer, mas não é certo. Então, do mesmo modo que o membro fala mal do seu pastor, do mesmo modo que a esposa fala mal do marido, o marido da esposa, os filhos dos pais, os pais dos filhos, não tem coerência com a verdade isso, vocês compreendem? Então assim, havia um anjo, o querubim ungido. Por que querubim? São vários níveis de anjos que existem no céu, tá ok? Também não vim aqui para falar sobre angelologia com você. Existem os anjos que nós colocamos como comuns, não sei se isso seria o termo certo, porque o anjo é um ser espiritual, não pode ser comum, né? Mas é um anjo, vamos colocar de uma hierarquia mais baixa. Depois existe um anjo chamado mais de, como se ele fosse completamente cheio de fogo, talvez seria o nome dos serafins. E aí depois tem os arcanjos, depois tem os querubins. Dentro dos querubins existem várias divisões, então são várias formas dos anjos, né? A teologia judaica crê em muitos outros anjos que não está na Bíblia cristã. Então a imensidão das hierarquias angelicais são muitas. A Bíblia fala que existem milhares e milhares. O Senhor Jesus, só de guarda-costas de anjos, se ele precisasse, né? Mas ele fala que ele poderia chamar 6 legiões para ele. Então, se você for pegar essas legiões de acordo com a legião romana, então só Jesus teria uns 72 mil anjos. Então são milhares e milhares de seres angelicais que existem, ok? E nesses seres havia um por nome querubim ungido. Por que querubim ungido? Porque ele era um líder. Ele era um anjo próximo do trono do Senhor e ele era um líder, era um querubim ungido, um querubim da guarda. Ele era um capitão, ele não era um querubim que estava no pelotão, não, ele era um líder de um pelotão. Ele era um anjo de grande nome e de grande respeito, ok? Sem muitos detalhes, você lê lá Isaías 14, Ezequiel 28 e começa a procurar mais disso, ou eu posso trazer um outro assunto aqui. Aí a Bíblia diz que uma vez criou-se uma iniquidade no coração desse anjo, criou-se um pecado. Esse anjo, ele viu que ele era tão belo, tão formoso, tão poderoso, tão sábio, que ele imaginou que ele poderia ser melhor do que Deus, que ele poderia tomar o lugar de Deus, que ele poderia governar os outros anjos e o mundo melhor do que o Criador. E aí que esse anjo começa a cometer uma coisa que hoje acontece na igreja, na empresa e vários outros lugares. O que esse anjo começou a fazer? Ele começou a fofocar, ele começou a mentir, ele começou a chamar os outros anjos que ele liderava, ou de outros batalhão e pelotão, e começou a contar, a falar, a supor maneiras que Deus agia que estava errado. A Bíblia não relata em detalhes, mas dá o entender que o anjo ele fez isso. Por que ele fez isso? Porque ele arrastou, diz lá no livro de Apocalipse, a terça parte dos anjos que havia no céu. Ele arrastou, ou seja, a terça parte dos anjos que havia no céu acreditaram na difamação e na calúnia deste anjo principal contra o próprio Criador. Eles acreditaram, eles se colocaram contra o modo de Deus trabalhar e se posicionaram a favor do inimigo de Deus. E como que esse anjo conseguiu fazer que até os anjos do céu se rebelassem contra o Senhor? Usando a mentira, a calúnia, a difamação, o falar pelas costas, acusando sem a pessoa estar ali para defender. É lógico que nós não entendemos todo o contexto histórico e espiritual, porque ninguém pode fazer alguma coisa nas costas de Deus, porque Deus está em todo lugar, porque Ele é Espírito, Ele tudo vê, Ele tudo sabe, é por isso que Ele é Deus. Porém Deus permitiu que estas coisas se desenvolvessem para deixar um resultado e um exemplo para nós nos dias de hoje. Está me compreendendo?
Então hoje o assunto é assim, irmãos, no modo de dizer no mundo, está pegando fogo nas questões positivas, porque nós vamos aprender e aplicar os princípios de Deus e expulsar o princípio das trevas. Amém, querido? Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Em Sete Lagoas, estamos situados no centro da cidade. Esse programa que você está assistindo está sendo gravado no altar da Igreja Templo da Salvação. É com muita alegria que eu gravo esse programa para chegar até a tua vida uma palavra de sabedoria, de conhecimento e que vai te dar uma base para a vida eterna. Bem, querido, você pode estar nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no Pastor Mestre Apolo. Me segue lá no Instagram, compartilha, pega os rios, pega a mensagem que a gente posta. Você também pode me acompanhar no YouTube, no Pastor Mestre Apolo, e juntos nós vamos crescendo e desenvolvendo. Olha, se você quer uma dica, eu estou com esse livro do Atmani, chamado Autoridade Espiritual. Recomendo ele, Pastor Mestre Apolo, recomendo ele, este livro. Procura onde estiver, compra, paga o preço que for. Você, principalmente líder espiritual, você precisa desse livro, católico evangélico. Compre esse livro, se tiver download, faça. Isso aqui é uma obra extraordinária. Autoridade espiritual do Atmani. Irmão, isso aqui é indiscutível. Pagaria por esse livro pequenininho aqui, de apenas pouquíssimas páginas, de apenas 240 páginas. Já li ele 2 vezes, estou lendo de novo. É um livro que vai te ajudar muito a entender o modo de governo e de autoridade de Deus. Porque aquilo que é estabelecido na terra, primeiro, precisa ser estabelecido no céu. E Deus é a autoridade. É por isso que ele sempre escreveu pela boca, pela palavra, pela mão dos seus profetas, sempre falou e escreveu sobre o respeito da autoridade, começando dos filhos com os pais. A autoridade, quando você respeita a autoridade, você tem graça e tem favor daquela autoridade. E nós estamos falando da origem da mentira, da calúnia que começou no céu, porque não houve respeito com a autoridade maior. Quem é a autoridade maior? O nosso Criador. Não houve respeito. Então, queridos, quando Satanás ele levantou para lutar contra Deus, ele se tornou o inimigo de Deus, o opositor do Senhor. Então eu preciso falar com você a respeito de autoridade. Preste muita atenção, preste muita atenção. Vai dizer o seguinte, olha, deixa eu pegar alguns pontos aqui para a gente aprender. É possível que você faça uma obra em nome de Deus, porém o seu coração está entregue a Satanás. É possível fazer uma obra em nome de Deus com o coração de rebeldia. Isso é muito importante, gente. Isso é uma coisa que marca a nossa vida. É possível você falar, cantar, pregar, anunciar, tocar, limpar, dizimar, ofertar, a chorar, mas o seu coração está em rebeldia. Por quê? Porque você não respeita a pessoa que tem uma autoridade sobre a sua vida. Você está fazendo porque você tem talento, porque você tem chamado, porque você é bom, porém você vê o outro de uma maneira perversa, maligna. É como o pregado que vê o patrão e se pudesse ele dava um tapa na cara do patrão e cuspia na cara dele. Isso é fazer uma obra para o patrão com coração de rebeldia. Dentro da igreja tem gente assim. Eu já convivi com pessoas assim. Fazia porque tinha o chamado talento, mas se pudesse tiraria a minha própria vida. Vocês conseguem compreender? Tiraria a minha vida. Então você pode, toma cuidado com isso, fazer uma obra boa por causa do seu talento, do seu chamado, do seu posicionamento, mas o coração ser rebelde. E aí é ofertas que Deus não aceita. É por isso que Jesus fala no livro de Mateus que no último dia as pessoas vão dizer: no seu nome eu preguei, anunciei, profetizei, no seu nome eu realizei milagres. O Senhor vai dizer: eu nunca te conheci. O Senhor está dizendo: o seu coração é mau, o seu coração é perverso. Preste muita atenção no programa de hoje, porque o programa de hoje vai limpar o seu coração. Receba em nome de Jesus. O programa de hoje, pelo poder do Espírito Santo, vai limpar a tua mente em nome de Jesus. Você vai pedir perdão quem você precisa pedir em nome de Jesus. E não é mandar o outro dar recado, não é mandar recado, é você levantar e fazer sua parte. Preste atenção no programa de hoje, porque vai abrir o seu entendimento de maneira poderosa e sobrenatural. Muito bem? Olha um outro ponto que eu quero compartilhar com você aqui nesse momento, baseado nesse livro, tá?
de autoridade espiritual. O profeta Samuel, ele deixou uma deixa muito boa quando ele fala assim, ó: obedecer é melhor do que sacrificar, porque tem pessoas que gostam de sacrificar o tempo, o esforço, sacrificar tudo que tem, mas quando fala em obediência, a pessoa faz, meu Jesus, faz um show para falar que ele está certo, é ele que pode, é ele que faz, é ele que pode. E eu quero falar uma coisa para você: Jesus, sendo filho de Deus, ele não veio nesta terra para dar ordem, mas sim para obedecer. Este é o maior exemplo, é o exemplo do Filho de Deus que nós temos. Amém, querido? Nós temos o maior exemplo. Qual é o exemplo? O maior exemplo é o de Jesus. Nós somos chamados para viver nessa terra para ter o exemplo. Exemplo de quem? Exemplo do Cristo. Então preste muita atenção. Eu quero ler um texto para vocês, anota esses textos que eu estou passando para vocês, viu? Abre comigo a Bíblia, livro de Provérbios. Quem escreve é o filho do rei Davi, o grande sábio Salomão. O capítulo é o 6. Olha o que eu vou ler para vocês aqui. Livro de Provérbios, capítulo 6. E versículo 16, que vai dizer assim: existem 6 coisas que Deus aborrece. Existem 6 coisas que Deus aborrece, porém, existe a 7ª, que a alma dele abomina. Existem 6 coisas que Deus não gosta e uma que ele detesta. Preste atenção, preste atenção. 7 pecados, 6 ele não gosta, mas um ele detesta. Eu não quero comentar sobre esses pecados em si, mas eu quero falar do pecado que Deus detesta, do pecado que Deus abomina, do pecado que Deus tem nojo. Preste atenção, versículo 17: olhos altivos. Esse é o primeiro pecado. Pessoa arrogante, prepotente, pessoas que acham que pode viver sozinho, são olhos altivos. Língua mentirosa, o Senhor detesta de gente mentiroso. Presta atenção, porque a mentira é filha do diabo. Então quem mente é casado com espírito maligno, ok? Terceira coisa que Deus detesta: mãos que derramam sangue inocente. Presta atenção. Você que acha que é poderoso, que tem uma arma, que tem uma faca, que tem coragem e vai tirar a vida dos outros, Deus não gosta de pessoas que tiram vidas inocentes. Está prestando atenção? Você não foi criado para tirar a vida do outro. Presta atenção nesta mensagem, viu, querido? Você que acha que é poderoso, se mexeu com você, levou. Entenda que você se torna um inimigo de Deus quando você quebra os mandamentos. Se você já cometeu essas maldades, então pare agora e se arrepende e clama o sangue de Jesus diariamente na sua vida. Olha um outro pecado que Deus não gosta: coração que maquina pensamentos viciosos. A pessoa que só fica pensando na maldade, só fica maquinando como vai fazer o mal, como se diz no mundo, né? Como vai meter uma fita, como vai fazer acontecer. São pessoas que têm um coração vicioso na maldade. Deus não gosta desse tipo de gente, desse tipo de pessoa, desse tipo de comportamento. Deus ama o ser humano, né? Mas esse tipo de comportamento vai tornando o ser humano não semelhante de Deus, mas semelhante do diabo. Presta atenção. Olha uma outra atitude que o Senhor não gosta: pés que se apressa a correr para o mal. A pessoa tem facilidade para fazer maldade, a pessoa tem facilidade para cometer os pecados, a pessoa corre para fazer as coisas erradas. Olha aí. E testemunha falsa que profere mentira. Deus também detesta as pessoas que é testemunha falsa, que fala aquilo que não viu, aquilo que não ouviu, aquilo que não estava ali, fala por dinheiro, por suborno. Qual é a 7ª coisa que o Senhor abomina? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Falou alguma coisa com você? Qual é o 7º pecado que o Senhor não gosta? Aquele que semeia contenda. Irmão, tem que rabiscar isso na Bíblia, tá? Não precisa ter dó de você escrever na Bíblia, não. Bíblia é um livro para ser estudado. Você tem que escrever, tem que colocar um ponto, tem que falar: isso falou comigo, isso aqui eu preciso orar. Provérbios capítulo 6. Deus detesta a pessoa que semeia discórdia entre os irmãos. Contenda, que fala, que acusa. Ah, você viu o que o pastor fez? Nossa, eu achei um absurdo, mas a gente não pode falar nada com ele, porque aquilo ali não muda. Está semeando contenda. Deus te odeia. Pastor, mas eu não posso falar nada contra o pastor. Não, pode, contra o pastor, contra o padre, contra o líder do louvor, do diácono, pode, mas vai nele.
como homem, como mulher, com educação, fala: eu não entendi a sua atitude, eu gostaria de te ajudar, mas eu preciso saber por que você age assim. Se a gente fizesse daquele outro jeito, seria melhor. É assim que um homem e a mulher de Deus resolve as coisas, não por calúnia, não por contenda, porque Deus te abomina, detesta, odeia e noja desse tipo de comportamento. Posso ouvir um amém? Não posso ouvir um amém, né? Você está me assistindo, mas você pode falar um amém, você pode dizer a verdade, você pode dizer: Deus tenha misericórdia de mim. Talvez eu estou conversando com você e o Espírito Santo está fazendo você lembrar de rodas de escarnecedores que você estava sentado e começou a falar da irmã, do irmão, do patrão, e você riu, você concordou. Talvez eu estou falando com você que as pessoas começaram a zombar, a imitar o jeito de uma pessoa, o jeito do outro, os erros, até o defeito no sentido de deficiência que a pessoa tem, né? Não sei se eu posso colocar uma questão de defeito assim, mas eu já vi gente debochar até de uma deficiência do outro, e você riu. O Espírito está falando com você, para você se arrepender, e se for possível, ligar para alguém e falar assim: olha, aquele dia, aquela hora que teve aquela conversa, eu quero pedir perdão, porque eu participei de uma coisa, e Deus está me falando aqui que aquilo foi uma ação de Satanás. Escuta, porque o Senhor me mandou fazer esse programa, e esse programa vai mudar a vida de muita gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 6 coisas que o Senhor não gosta, mas a 7 ele abomina, ele não aguenta nem ver. O Senhor tem ódio da 7ª coisa. E qual é a 7ª coisa? O que semeia contenda entre os irmãos. Pegou isso no seu espírito? Vamos um pouco então para o livro de autoridade. Hoje eu falei que o assunto é de abrir o nosso entendimento. Eu, pastor Mestre Apolo, não faço programa para encher a igreja Tempo da Salvação. Eu faço programa para mudar a minha vida e a sua. Eu faço a programação para ter uma palavra de revelação para mim e para você. O programa é para transformar a nossa existência. Eu não faço programa mostrando foto da igreja, mostrando só testemunho da igreja, não, porque eu não posso fazer isso, mas o meu interesse é fazer discípulo, não do ministério, fazer discípulo de Jesus, fazer discípulo do Evangelho, entende? O Senhor me chamou para pregar o Evangelho sem cobrar, pregar o Evangelho com coração puro, e o Senhor vai levantar aqueles que têm para ser levantado, para estar nos abençoando. Então a mensagem ela vai de encontro a todos os corações de qualquer religião que estiver me assistindo agora. Olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você for fazer uma obra dentro de uma igreja, a primeira coisa que você tem que fazer: travar relações agradáveis com a liderança. Só tem autoridade aquele que tem intimidade com quem possui toda a autoridade. Só tem autoridade, frase minha, escreve aí essa frase, coloca pastor Mestre Apolo, viu? Só tem autoridade aquele que tem intimidade com quem possui toda a autoridade. Então, quando você tem relacionamento com quem tem autoridade, você passa a ter autoridade. Então não queira fazer um trabalho, um serviço, uma obra, porque você tem um chamado, porque você é bom. Porque se você fizer isso sem ter relacionamento com quem tem autoridade, na casa, no bairro, na comunidade, no trabalho, na igreja, você será só um rebelde. Presta atenção. Quando um filho é muito bom, é muito inteligente, é muito forte, é muito capaz, mas ele age sem o conceito do pai, sem a bênção do pai, aquele filho vai ser dito assim: ó, ele é muito bom, ele é muito talentoso, mas ele é rebelde, ele é sem educação, ele não me respeita. Significa que todo mundo vai saber que aquele filho cheio de talento poderia ir muito além se ele tivesse relacionamento com o pai. Então a base de autoridade é essa: só tem autoridade quem tem intimidade com quem possui toda a autoridade. E aí, começando de Deus, depois as autoridades na terra, como juízes, como prefeito, como guarda de trânsito, como até a pessoa que olha o estacionamento do supermercado. Se você chegar no supermercado e alguém falar assim: olha, você não pode estacionar aqui, senhor, por gentileza. Se você acha ruim, xinga, mesmo estacionando em outro lugar, você desrespeitou a autoridade daquele jovem que está lá no estacionamento, que recebeu a autoridade do seu supervisor, que recebeu orientação do dono ou da linha mentora de um supermercado para falar que ali não poderia estacionar. Você entende o princípio de autoridade? Porque nós gostamos de respeitar somente um juiz,
Somente o embaixador, o presidente, a gente gosta de respeitar. Agora, quando eu chego, por exemplo, para estacionar o meu carro na rua, e o pessoal do faixa azul fala, aí não pode, eu falo, vou estacionar sim, dane-se, eu estou mostrando uma falta de respeito a uma autoridade que foi colocada ali pelo município, que tem o apoio da prefeitura, de leis municipais, e eu desrespeito aquilo. Então a autoridade não é a pessoa que tem um grau ou um poder aquisitivo maior do que o meu. A autoridade diz a uma pessoa, pode ser um jovem, pode ser uma criança. Se eu chego perto do meu filho e falo, filho, eu posso te dar um abraço agora? Meu filho tem 3 anos, o Abner, a Izzy tem 10 meses. Se eu chego e falo, Abner, papai pode te dar um abraço? Ele fala assim, não, agora não adianta eu abraçar ele com força. O meu filho pode. Ele tem escolha, ele pode escolher. Aí eu vou conversar com ele. Por que o papai não pode te dar um abraço agora? O que está acontecendo? Aí ele fala, a gente resolve, e agora? Pode, a gente se abraça. Porque quando, é lógico, estou dando um exemplo muito simples, você entender a autoridade, entende? Estou dando um exemplo muito comum. Não estou dizendo que o filho tem que fazer todas as coisas, não preciso falar sobre isso. Mas eu estou mostrando que a gente precisa respeitar a autoridade do outro. A verdade é que o diabo ri quando uma pessoa tem um coração rebelde e continua fazendo a obra de Deus. Guarda isso. Satanás dá risadas quando uma pessoa tem um coração rebelde, o coração de caluniador, de difamador, e mesmo assim continua fazendo a obra de Deus. Satanás ri dessa atitude da pessoa, porque a pessoa está fazendo a obra pelo talento, pela inteligência, pela força, mas sem aliança com a autoridade de Deus, da liderança, do pastor, do ministro, da família, da casa, dos pais, da esposa, do marido, enfim, daqueles que podem estar trabalhando junto. Satanás ri quando você exerce um talento sem apoio da sua autoridade. Isso é muito sério. Isso é muito sério, o que nós estamos conversando aqui. Preste atenção. Só quem está debaixo de uma autoridade pode ser uma autoridade. Vou dar um exemplo. Sete Lagoas, por exemplo, tem muitos ministérios. Se você pergunta o pastor assim, por exemplo, eu já tive pastores e obreiros e ministros que saíram do templo, que nem sequer me falaram que estava saindo da igreja, simplesmente viraram as costas e deixaram de vir aqui. Simplesmente fizeram isso. Eram pastores, eram ministros, tocava, cantava e pregava. Viraram as costas e saíram. Continua sendo pastor e continua sendo ministro? Continua, porém sem autoridade. Por quê? Porque quem não respeita uma autoridade que está inserido e age como se não fosse nada, não possui autoridade. A pessoa quebrou uma aliança com o Senhor. A pessoa quebrou uma aliança com o Senhor. A falta de respeito a uma autoridade instituída por Deus diz respeito à falta de respeito a Deus e não aquela pessoa. Muita gente não entende isso. Muita gente não entende isso. Se você é um dono de uma empresa e você coloca uma pessoa como gerente, e eu vou lá e desobedeço a ordem daquele gerente, que é boa, que é agradável, eu não estou desobedecendo aquele gerente apenas, eu estou desobedecendo quem também ordenou para aquele cargo. Assim também são na vida e nas coisas espirituais. É por isso que só tem autoridade quem vive debaixo de alguma autoridade. Pessoas que desprezam, falam mal, calúnia, aponta, não resolve os problemas do passado, não consegue ir bem, chegar em lugar nenhum da vida. A gente aprende estas coisas em nome de Jesus. Talvez eu estou falando com pessoas que já congregaram em igrejas e saíram da igreja brigando, falando mal, faltando avançar um no outro, e depois abriram outra igreja. Ó, Senhor Jesus, como que pode? A pessoa sai da igreja brigando, falando mal, sem conversar com o pastor, sem conversar com a líder, sem resolver as coisas, sai se achando no alto nível de justiça e ainda abre uma igreja. Gente, é um absurdo, e é tão terrível que esta pessoa, quem ele ou ela vai apacentar, vai se tornar igual ele ou ela, porque todo mundo passa aquilo que tem no coração.
Eu sei que esse programa vai mudar muito o entendimento, porque o Senhor já estava me cobrando a fazer essa mensagem já fazia tempos. Vamos lá, preste atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Olha, a ação do homem deve ser governada, não pelo conhecimento do que ele acha que é certo ou que é errado, mas pela direção que a autoridade lhe dá. Como assim, pastor? Vamos começar com o princípio de Deus. Eu acho que é certo eu fazer desse modo, por exemplo. Não é o que você acha, é o que Deus falou. É o que Deus disse. Se Deus diz na tua palavra que é assim, não adianta eu achar ruim. Por exemplo, eu vejo pessoas fazendo muita manifestação em relação ao aborto, em relação a de tirar a vida de uma criança que está sendo gerada. Cara, irmão, não precisa de você ter um conhecimento para você entender que isso não é uma decisão sua, isso é decisão de Deus, isso é um assassinato. Uma criança que está sendo gerada no ventre, ainda que ela não nasceu, mas ela está sendo gerada ali, ela já tem até as emoções pelo que você escuta, já tem a sua genética, não precisa discutir sobre isso, é assassinato. Tem pessoas que questionam muito a igreja evangélica, chamando os líderes evangélicos daqueles que julgam, aqueles que condenam em relação, por exemplo, às pessoas que relacionam do mesmo sexo. Não é a gente que julga, é uma coisa que está escrita, não pode ser, está errado. Você pode gostar, o outro pode amar, pode dizer que o amor é verdadeiro, gente, mas está errado, é muito óbvio, não tem o que se discutir. Tanto no Novo como no Antigo Testamento, não é questão de escolha o que você acha, o que você pensa. Está errado, irmão. Você não tem como ir contra o que eu acho que é assim, eu sou fiel assim, querido, está errado. Então não é o que eu penso, não é o que eu quero, é o que está estabelecido pela autoridade maior. Para mim, presta atenção no que eu vou dizer, para mim, se eu tiver um amigo, ou seja, até um estranho que chegar, pedir uma comida e for entrar na minha casa sem camisa, para mim não é falta de respeito, para mim não é. Mas tem casas que eu vou, que eu já fui antes, né? Antes de estar no Evangelho, às vezes você jogava bola, ia na casa do amigo, chegava lá com a camisa no ombro, eu percebia que os pais não gostavam, principalmente o pai. Imediatamente, ainda como menino, eu vestia minha camisa antes de entrar, porque eu já vi o pai falar com o filho: na minha casa não anda sem camisa, é falta de respeito. E não me interessa o que eu pensava, como era na minha casa. Se eu entrasse na casa do pai dos meus amigos, eu tinha que vestir a camisa, porque ele é autoridade ali. Então não era o que eu penso, é o que aquela autoridade estabeleceu. Isso é um princípio de vida para nós não gostamos disso, mas essa mensagem é para isso mesmo. Toda mensagem boa fala aquilo que você não gosta, toda pregação boa fala aquilo que você não espera, toda pregação boa é aquilo que faz você pensar, e às vezes dá até um senso de raiva, mas é bom, porque isso nos confronta para ser melhores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então pega esse princípio no seu coração, tá bom, querido? Pega esse princípio. A primeira lição que você deve aprender para servir na igreja e na vida, na família, é ser obediente à sua autoridade, ser obediente aos pais, ser obediente aos pastores, ao líder, ao padre, ao diácono, ao líder do louvor, ao líder do teatro, da dança, ser obediente. Esse é o primeiro princípio. Como? Cria relacionamento com o seu líder. Cria relacionamento, pergunta a ele o que ele pensa, qual a forma dele de agir. Se você achar que pode ser melhorada essa ação dele, dê sugestões, fala com o líder, e se fizer assim, e se fizer daquele modo, tenta ganhar o coração no respeito, na amizade, porque você está ali como alguém para servir bem, como a esposa ao marido, o marido à esposa, os pais aos filhos, os filhos aos pais, a família, a comunidade, as autoridades, e por aí se estende até o nosso governo, começando principalmente do temor a Deus. Estou ensinando lições de vida eterna. O que eu estou te ensinando aqui, qualquer seminarista cobraria, irmão, é 2, 3 mil para ministrar 1 hora. Eu venho no programa te falando coisas de eternidade e com extremo conteúdo que se aplica em todo nível de existência e de relacionamento. Guarda estas palavras ao teu coração, guarda estas palavras ao teu coração.
Como se diz o grande sábio Salomão, busca a verdade, e quando encontra, sela ela, guarda, compra ela por um alto preço e não abandona. Isso é uma palavra de sabedoria que tira a tua vida da morte, que tira a tua vida do inferno. Muitas pessoas que estão presas, muitas pessoas que estão fugidos nesse mundo afora, porque desrespeitou a autoridade em relação ao marido, em relação à esposa, em relação aos filhos, em relação ao amigo, em relação ao cidadão, em relação à igreja, e aí cometeu os altos crimes por falta de respeito às autoridades, e hoje paga um preço terrível, e alguns vão pagar até o final da existência. E o Senhor está me dando essa palavra: se você já fez isso, pare agora, não adianta ficar fugindo, você tem que parar e confrontar, conversando, assumindo, se perdoando, pedindo perdão. E se você está prestes a cometer loucuras no teu casamento, no teu ministério, na tua família, quanto aos teus pais, o Senhor está me usando para te dizer: não cometa esta maldade que está no teu coração, não faça esta loucura, cria relacionamento com a autoridade. Se for da igreja, respeite o teu pastor, ore por eles. E se você perceber que você tentou de tudo para caminhar junto com o seu pastor, mas não deu certo de jeito nenhum, vocês não conseguem caminhar junto, agradeça e saia de lá em paz e sem falar nada pelas costas depois, porque quando você comete o pecado de difamar depois que você saiu de um lugar de autoridade, eu vou chegar nesse tema ainda, você vai ser como Miriam, fica leprosa, paralisada, e a vida espiritual não cresce. Não tenha você os mesmos comportamentos de alguém que se levanta para ficar leproso, paralisado e sem crescer em relacionamento. Presta atenção no que eu vou te dizer, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu vou te falar uma coisa que você talvez nunca percebeu. No livro de Gênesis, no capítulo 9, fala da história de Noé. Depois que ele constrói a arca, depois que a arca fica flutuando por em torno de um ano, depois que as águas secam, e ele planta uma vinha, e aí ele vai beber um vinho. Acontece que ele bebeu muito, ele ficou bêbado, e ele ficou nu dentro da tenda, dentro da casa dele, vamos colocar assim. Aí aconteceu o seguinte, preste atenção. Noé, ele se embriagou e ele ficou nu dentro da sua tenda. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fez saber para fora aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram a capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costa, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, sobre o que fizeram o seu filho mais novo, e disse: maldito seja Canaã. E ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Olha o que está falando esse texto. A gente só imagina, Noé ficou bêbado, foi lá o filho mais novo, viu ele bêbado, contou os irmãos e pronto. Não, a Bíblia está falando sobre desrespeito à autoridade. Noé era a autoridade maior, pai de Canaã, pai de Sem, pai de Jafé. Quando Canaã, ele vê o pai nu e bêbado, ele percebe, ele vai imediatamente e conta os irmãos rindo. Ele conta os irmãos debochando, e quando ele faz isso, os irmãos com temor, pega uma capa, anda de costa, joga sobre o pai, pega o pai e coloca na tenda. E aí quando Noé desperta, ele lança uma maldição sobre o filho, dizendo: você é um maldito, porque você não tem respeito, ainda que eu estava errado, não é assim que se trata comigo. Irmãos, isso é muito poderoso, isso é muito poderoso para a nossa vida, porque existe pessoas que eles vão se revelar somente depois que um líder comete alguma falha. Tem pessoas que ficam parecendo urubu abutre, rodando uma igreja, uma casa, uma família, e quando alguém comete uma falha, ele aponta o dedo e fala: olha lá, olha o que ela fez, olha o que ele fez, olha o que ele falou. Não é que o erro foi uma coisa simples, não estou defendendo o erro, mas existem pessoas que depois do erro de alguém, eles se tornam os verdadeiros Satanás, demônios da acusação. Então depois que Noé cometeu o erro de beber além do que podia e ficar bêbado, Canaã revelou a sua rebeldia, rindo da situação de Noé.
Irmãos, isso é muito sério nos dias de hoje. Existem pessoas que não temem, existem pessoas que não estão nem aí pelo comportamento que eles mesmos têm em relação à esposa, em relação ao patrão, em relação ao marido, em relação à igreja, em relação ao pastor. São pessoas que têm pressa em acusar, em falar mal e levantar mentiras de todos os modos. Eu, pastor Mestre Apolo, já enfrentei isso na igreja algumas 3 a 5 vezes aqui, e sei como é terrível isso, e estou ensinando para vocês coisas que eu já vivi, que eu já enfrentei, que o Senhor me deu graça para continuar de pé, mas não é fácil quando você tem pessoas próximas de você, e aí você fala algo, você faz algo na tentativa de ajudar, que não agradou um ou outro, porque nenhuma decisão de um líder vai agradar todo mundo, nem a de Jesus foi capaz de agradar, começando da sua própria família, mas aí as pessoas se levanta com fúria contra a sua vida. Queridos, está errado, e quem faz isso vive como maldito. Uma pessoa maldito não dá bem em nada, não prospera em nada, não cresce em nada, não flui em nada, não tem relacionamento de vida. Quer ver uma coisa? Pega a vida de uma pessoa que gosta de falar mal do outro, que gosta de acusar o outro, você vai perceber uma coisa: essa pessoa, na maioria das vezes, vive sozinho, não tem amizade, vive procurando algum ouvido para que aquela pessoa possa conquistar a amizade do outro, falando mal de uma outra pessoa, porque é um maldito, é uma maldita, não tem vida em si, não tem beleza da existência. Todo mentiroso, todo caluniador é mentiroso, é afrontador dos princípios de Deus, é uma pessoa que quebra o princípio de autoridade, não sabe trabalhar em unidade, é orgulhoso e se torna um filho do diabo. Presta atenção, porque esta mensagem está tirando você de perto de pessoas caluniadoras. Você não vai ficar mais perto de pessoas mentirosas, e nem a tua boca vai ser usada com princípios de Satanás. Eu sou pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, em 7 Lagoas. A Igreja Templo da Salvação não existe para prometer coisas mentirosas. A Igreja Templo da Salvação não existe para ter pessoas de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma. A Igreja Templo da Salvação, ela foi fundada pela direção do Senhor, para que eu pudesse ensinar às pessoas o princípio da palavra, o princípio do Evangelho, como oração, como alegria, com entusiasmo, cuidado com as crianças, orando com as crianças, discipulando os obreiros, trabalhando com inteligência. Se você não congrega em nenhum ministério, se você não vai em nenhuma igreja, se você já teve decepções, mas saiu da igreja em paz, está sem congregar, seja você da cidade ou de cidade circunvizinha, eu te digo uma coisa: venha estar conosco, venha estudar a palavra comigo, venha aprender junto, venha compartilhar o que você sabe, na Igreja Templo da Salvação, na sexta-feira, 7h30, no domingo, 8h30 da manhã, e domingo, às 18 horas, nós estamos reunidos na autoridade do nome de Jesus. Você também pode me acompanhar no Instagram, Pastor Mestre Apolo. Também você pode acompanhar no YouTube, Pastor Mestre Apolo. Este programa é um programa de impacto à sua existência. A queda de Noé revelou a desobediência de Cão. Isso é um princípio muito bom para a gente aprender as coisas. E ao mesmo tempo, a queda de Noé colocou em destaque Sem e Jafé. Ou seja, quem não respeita a autoridade como Cão, sempre vai ficar abaixo da autoridade de quem respeita como Sem e Jafé. Vocês entenderam? Quem não respeita os pais, a autoridade, o município, a igreja, quem não respeita a autoridade, sempre vai servir quem respeita a autoridade. Esse é o princípio estabelecido pelo Senhor. Ninguém pode servir em princípio de transgressão, em princípio de rebeldia. Eu sirvo por obrigação, mas sem amor, sem carinho, sem respeito. Ninguém deve servir assim, principalmente a Deus. Existe na carta de Apocalipse, João apóstolo escreve dizendo: a igreja de Éfeso, ela tinha trabalho, ela tinha dedicação, ela tinha esforço, ela descobria quem era mentiroso, porém o Senhor tinha contra ela que o coração dela já não era mais um coração de graça, de paz, de humildade, ou seja, estava servindo
mas com o coração afastado. Não faça isso. Peça ao Senhor para acender a chama no teu coração. Peça ao Senhor para acender a chama no teu coração em relação à tua família. Peça ao Senhor para acender a chama no teu coração em relação à tua história, em relação, querido, aos teus sonhos, para você lutar em relação ao ministério. Peça ao Senhor para acender a chama no teu coração. Não sirva em transgressão. Então guarda isso no seu coração, tá? A transgressão de um homem trouxe o que estava no coração escondido do outro. Ok, queridos? Vamos lá. Eu quero falar com você aqui agora de um assunto sobre Miriam, a irmã de Moisés, aonde a maledicência, a injúria, a acusação fez ela ficar leprosa, atrasada por 7 dias, atrasou todos os que estavam caminhando rumo a Canaã. Ela ficou doente e só foi curada quando houve arrependimento e também oração. Está lá em Números capítulo 12. Números capítulo 12, eu não vou ler para me ganhar tempo, mas você deixa anotado aí. A Bíblia fala em Números capítulo 12 que Moisés tinha casado com a etíope, tinha casado com uma mulher que era de outra nação, e de fato não era bem claro o apoio desse casamento de Moisés dentro da lei. E aí Miriam, Miriam, que era uma profetisa, que era irmã de Moisés, ela disse: porventura, será que Deus só fala através de você? Será que Deus não fala através de nós? E Moisés ouviu aquilo, ele ouviu o que estava falando a respeito dele, e logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam. O Senhor então falou com Arão, falou com Moisés e falou com Miriam: vocês três saem à tenda da congregação, ou seja, eu quero conversar com vocês três. Quando eles viram que Moisés tinha casado com a mulher que não era da nação, eles repreenderam Moisés, se colocando no mesmo nível, e Deus apareceu e disse: eu quero conversar com vocês três. E a palavra do Senhor aos três foi a seguinte, está escrito em Números capítulo 12, o Senhor disse: ouve a minha palavra, se há entre vós profetas, como era Miriam e Arão, o Senhor disse: se há entre vós profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos, mas com Moisés eu não falo em sonhos, com Moisés eu não falo em visão, com Moisés eu falo boca a boca, com Moisés eu falo sem ter enigmas, com Moisés eu falo na forma que eu quero falar. Ou seja, o próprio Deus levantou a favor de Moisés, o próprio Deus falou. Não estou dizendo, em outras palavras, que o que Moisés fez foi certo, mas você se levantar e começar a acusar, sem chegar para conversar, para orientar, para procurar saber, sem tentar ajudar, Deus defendeu a autoridade. O Senhor falou com Miriam, e Deus falou então com Arão: com vocês eu falo em sonhos, mas com ele eu falo face a face. E sabe o que aconteceu? Naquele momento a nuvem se afastou da tenda, ou seja, a graça do Senhor se afastou deles. Miriam ficou leprosa, ficou com câncer na pele. Toda pessoa que se levanta para falar mal, para acusar, seja do irmão, da irmã da casa, da igreja, do trabalho, só fica falando mal, essa pessoa cria uma doença, pode ganhar doenças no corpo, seja um câncer, seja um problema no estômago. Essa pessoa cria uma doença na alma, porque fica preocupado, fica querendo que o outro seja culpado, fica querendo que o outro seja condenado. Então o corpo começa a ser ferido com chagas. Preste muita atenção no que eu estou te dizendo. Miriam ficou leprosa, imediatamente ela ficou leprosa. E quando Arão viu que ela ficou leprosa, Arão falou: Moisés, meu senhor, tem misericórdia, ora por ela, para que esse pecado não seja estabelecido, porque loucamente nós procedemos e pecamos. Toda pessoa que age falando mal, acusando, ligando, mandando mensagem para contar os erros dos outros, age loucamente, está leproso, está doente. Loucamente nós agimos. Então Moisés clamou ao Senhor e disse: Senhor, cura ela. E o Senhor respondeu a Moisés que ia curar, mas ela ia ficar 7 dias leprosa, para servir de uma lição. E o povo não andou em rumo a Canaã por 7 dias. Olha que lição poderosa.
a difamação, a calúnia, a mentira, a acusação, a falta de respeito. Mesmo quando o líder comete um erro, você não pode ir lá esfregar o dedo na cara, porque só uma autoridade maior pode fazer isso com aquela autoridade. Mas você pode chamar, pode orar, pode conversar, pode mostrar que você precisa da pessoa bem, e aí o Senhor vai estabelecer aquela pessoa que tiver errado no caminho da justiça, e você vai ganhar brasas vivas sobre a tua cabeça, porque é isso que o Senhor diz. Miriam ficou doente, Miriam ficou leprosa, ficou 7 dias, tem gente 7 meses, tem gente 7 dias, tem gente por 7 anos que fica leproso, doente, não cresce, não vai, chorando, fica míngua no canto, porque se levanta com ódio e com raiva contra as questões da autoridade. Eu não estou dizendo que o pastor, que o pai, que a mãe, que o patrão, que o empregado, seja quem for da autoridade, é perfeito, mas eu estou dizendo uma coisa: existe uma maneira de resolver as coisas, maneira com educação, maneira com respeito, maneira com amor, com carinho, com oração, para que Deus possa mudar a história em relação às coisas positivas. Guarda esta palavra em teu coração, que eu estou transmitindo para você nesse momento. Eu tenho muitas coisas para dizer para você, muitas coisas para ensinar para você aqui, mas eu não estou dizendo você, porque eu acredito que já deu para você uma base da revelação da palavra do Senhor. Alguns textos básicos eu posso dizer para você, preste atenção. A Bíblia dá uma ordem, 3:2. Não falem alto, mas sejam pacíficos, em nome de Jesus. Mateus 12:36 vai dizer que o Senhor disse, palavra de Jesus, que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Toma cuidado com as tuas palavras inúteis, com as conversas profanas sem sentido e que não traz paz nem crescimento para a vida de ninguém. Tá entendendo, irmãos? Preste atenção no que eu vou te dizer. Olha, Tiago 1:26. Quem se considera um cristão, quem se considera um homem religioso, mas não refreia a sua língua, não sabe ficar calado, esta pessoa engana a si mesmo e a sua religião não tem valor nenhum. Olha o que o Senhor está dizendo. Quem fala mal, quem acusa, irmão, eu tenho uma coisa de experiência. Todas as pessoas que passaram aqui no tempo da salvação, que saíram falando mal e acusando, não foram para um lugar melhor, não foram para uma igreja maior, alguns nem congregando está, uns mudaram de religião. Por quê? Porque a pessoa fala tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, a pessoa ficando sozinho, seco, minguado, e a pessoa não consegue se relacionar mais. Todo mundo que chega perto, a pessoa só começa a acusar. Então eu tenho essa experiência, é terrível, eu não fico feliz com isso. Alguns eu tentei contato com eles, mas a pessoa estava com o coração tão fechado que prefere morrer e ir para o inferno se continuar com esse coração magoado, né, cheio de ódio, do que pedir perdão, do que fazer as pazes. Por quê? Porque a pessoa começa a atrair demônios para a vida dela, da vida dele. Então toma cuidado quando você for falar do pai, da mãe, da esposa, do marido, da igreja. Toma cuidado, porque as tuas palavras podem atrair demônios e você pode ficar aprisionado, como Miriam ficou leprosa. Existem doenças no corpo. Eu acredito que tem gente me assistindo com dores no corpo, dores no estômago, dores de cabeça, com câncer, com manchas na pele. Isso tem a ver com o teu pecado. O pecado traz lepra, o pecado traz essas maldições. É necessário você se arrepender, pedir perdão, converter e ter paz. Procure a pessoa que você teve a maldade de falar mal, de acusar, que teve um desacerto. Abre o coração, cesse, se for possível, vai até nas pessoas que você falou mal, peça perdão às pessoas, na irmã, no irmão, no parente, para você ser curado em nome de Jesus. Porque Miriam ficou leprosa, 7 dias paralisada, e também ela trouxe paralisação para a nação que seguia ela. Amém, querido? Eu quero orar por você, eu quero pedir ao Senhor que te ajude, que nos ajude, que dê graça, que dê paz, que dê direção nesse momento, para que nós possamos ir além na nossa vida, seguir a vida em paz, não com calúnia, não com difamação.
porque isso é um princípio de Satanás. Você que é filho de Deus, você não vai viver no princípio de Satanás, você vai viver no princípio de paz, no princípio de justiça, no princípio de amor, no princípio de esperança. É isso que eu quero para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Oremos nesse momento agora, coloque a mão sobre o teu coração, vamos pedir ao Senhor para mudar o nosso coração, vamos pedir ao Senhor para mudar a nossa mente, vamos pedir ao Senhor para nos dar uma direção de vida e de paz nesse momento. Pai, em nome de Jesus, aonde tiver uma irmã, um irmão, um pastor, um líder, aonde tiver um católico, um evangélico, um espírita, aonde tiver um maçom, aonde tiver uma pessoa me escutando agora, meu Deus, nós estamos com a mão no nosso coração, pedindo ao Senhor, nos dê um coração como o teu, Jesus, um coração manso, um espírito humilde, tranquilo, com mansidão, com alegria, com paz, com bondade. Meu Deus, venha perdoar os nossos pecados. Eu não oro como se eu estivesse distante, eu oro, meu Deus, porque também sou um homem falho, sujeito às mesmas provações e tentações. Então perdoa os nossos pecados pelo sangue de Cristo Jesus, nos purifica da nossa maldade, e que o Senhor possa trazer paz ao nosso coração. E a quem, meu Pai, estiver me assistindo agora, que precisa conversar com alguém, pedir perdão a alguém, que esta pessoa tenha essa força de levantar e chegar até esta pessoa para conversar. Eu oro agora em nome de Jesus Cristo, eu oro agora pedindo agora esta direção, Pai, em nome de Jesus agora, venha trazer esta graça, venha trazer, meu Deus, esta paz aos corações. Esta mensagem que o Senhor me deu foi uma mensagem, meu Pai, de instrução poderosa para as pessoas que estão nos acompanhando, uma mensagem de instrução, aonde vai trazer muitas libertações. Eu creio em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, meu Pai, a cidade de Sete Lagoas, meu Deus, as autoridades desta cidade, que os filhos que estão me assistindo possam ter respeito, amor e carinho pelos pais, que os pais possam orar pelos filhos, que os membros possam orar pelos pastores, que os pastores possam saber instruir os membros, e quando alguém sair de um ministério, que possa chegar e conversar e sair em paz, que não apenas vire as costas, sendo um acusador e um difamador, para viver travado na vida. Que não seja assim, eu peço em nome de Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai querido, que haja a bênção do Senhor sobre este homem e esta mulher que está me assistindo agora, e que o Senhor está tocando para abençoar esta programação, que o Senhor está tocando, meu Deus, para sustentar esta programação aqui no ar. Que o Senhor possa agora, meu Deus, estender a mão sobre este homem, esta mulher, quem sabe é um dizimista, é um ofertante, não tinha um lugar para dizimar, mas agora, através desta programação, o Senhor está dando a direção para esta pessoa dizimar e ofertar, manter esse programa no ar, levando este evangelho poderoso. Pai, em nome de Jesus, sustenta este homem, sustenta esta mulher na programação agora, como mantenedor desta obra. Eu peço ao Senhor agora pelo sangue de Jesus, eu peço ao Senhor agora pelo sangue de Jesus para sustentar agora, que o Senhor possa colocar as mãos sobre este ofertante. Meu Deus, em nome do Senhor, que haja uma bênção e a direção do Senhor. Assim eu peço e assim eu oro em nome de Jesus. Queridos, eu orei pelo dizimista e ofertante, porque a Igreja Tempo da Salvação, ela está com um sonho. O nosso sonho é adquirir um lote, uma área, para nós construir um espaço para levar os jovens e fazer um trabalho de dinâmica, de gincana, de palavra, de oração, de retiro espiritual muito abençoado. E para isso nós precisamos adquirir esse espaço. O lote, nós conseguimos ele de R$90 mil, e nós precisamos de 20 mil para dar de entrada, para parcelar as outras prestações por R$1.000 por mês. O proprietário vai fazer isso para nós, para que a gente consiga arcar de maneira tranquila e começar nessa realização desse sonho. Então você que está me assistindo agora, se você já tem acompanhado o programa, sabe da nossa índole, do nosso modo de ensinar, da verdade, da pureza do nosso coração, você pode ser um contribuinte para nos ajudar a alcançar esse sonho. Você pode abençoar, ofertar, uma oferta que o Senhor lhe tocar no teu coração, para a gente não apenas manter esse programa no ar, mas que a gente possa comprar esse lote aqui em Sete Lagoas, que custa R$90 mil. Precisamos dar 20 mil de entrada que nós não temos, e vamos parcelar os 70 mil, pagando R$1.000 por mês. A Igreja Tempo da Salvação está anunciando o Evangelho há mais de 8 anos. Este Evangelho que você me viu pregar aqui,
com graça, com simplicidade, com fervor, sem segundas intenções. E agora, em 8 anos, nós estamos lutando para comprar esse lote. Não temos o recurso de nós mesmos, o recurso vem do Senhor. E o Senhor nos deu essa direção de falar, e Ele vai levantar pessoas para ofertar, pessoas para abençoar. E eu creio que nós vamos ter esses 20 mil em breve para dar de entrada, como vamos pagar, e vamos construir um espaço para receber o teu filho, o teu neto, a tua neta, para ter encontros espirituais, para ter retiros, encontros de casais, fazer palestras, fazer dias de jejum e oração. Vai ser algo muito bom para a comunidade. E você está sendo convidado a participar deste sonho, ok? A conta fica da Caixa Econômica Federal, agência 0154, operação 003. Agência 0154, operação 003. Conta 3839, dígito 6. Da Caixa Econômica Federal. E você pode abençoar, seja também através do Pix, se você desejar. Você pode estar abençoando também. Você me chama no WhatsApp 998285400. Eu vou passar os dados, a chave, a informação para você. Amém, querido? Eu prometo continuar esta palavra, tá? Eu prometo continuar esta palavra na outra programação, para a gente crescendo e aprendendo. Me dá um oi, fala que você assistiu, que você gostou, que foi útil para a sua vida. E nós vamos crescendo em nome de Jesus. Vai no YouTube, Pastor Mestre Apolo, pega as mensagens, compartilha, aprenda. Vai lá no Instagram, Pastor Mestre Apolo, e junto nós vamos crescendo em nome de Jesus Cristo. Abençoe esta programação, porque ela tem te abençoado, e assim nós vamos conseguir continuar no ar, anunciando o Evangelho de verdade, de justiça e de paz, porque nós temos compromisso com a verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus tenha misericórdia de ti, da tua família, da tua casa e do teu ministério, que Ele faça o rosto resplandecer sobre ti e lhe dê paz, em nome de Jesus. Até a próxima programação, se Deus quiser.